Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da EAPP. Desta vez vamos abordar o dinheiro e a soberania. Passámos mais de 20 anos que trocámos o escudo pelo euro. Abdicámos de controlar a nossa moeda em troca da estabilidade. Mas será que o preço foi demasiado alto? Para isso, hoje convidei o professor António Portugal. Desde já obrigado por fazer parte e integrar este projeto. E começamos com uma pergunta relativamente simples e abrangente. A entrada no euro implicou que entregássemos as nossas chaves políticas e da nossa política monetária e cambial. Passadas 2 décadas, como avalia este trade-off? Será que a estabilidade e a integração que ganhamos compensou verdadeiramente a perda dos instrumentos? Muito obrigado e desde já muito obrigado pelo convite. Respondendo em concreto à sua questão, deixe-me dizer-lhe que de facto esse sentido de perda na minha cabeça não faz sentido. Eu acho que houve um ganho e não uma perda. E passo a explicar porquê. Portanto, Portugal adere à então Comunidade Económica Europeia em 1986, é aí que se inicia o verdadeiro processo de integração europeu. Adere em 4 de abril de 1992 ao então Mecanismo de Taxas de Câmbio do Sistema Monetário Europeu, hoje Mecanismo de Taxas de Câmbio 2, com uma banda cambial de 15%, à data com uma banda cambial de 6%. Nesse período, Portugal caracterizava-se por ter uma taxa de inflação de 2 dígitos, chegou a estar próxima dos 32%, com desvalorizações do escudo, não digo sucessivas, mas com alguns episódios de desvalorização do escudo, acompanhando a desvalorização da peseta, e, portanto, este ciclo de desvalorização acabou por se traduzir sempre em sucessivos aumentos dos preços, portanto, uma inflação. Uma inflação que cria incerteza e que, de facto, levou o nosso país a não se modernizar, porque a desvalorização era entendida pelos nossos empresários muito como uma alavanca da competitividade. No meu entender, perfeitamente errado. E, portanto, vi com muito bons olhos a mudança de paradigma, a mudança de estratégia. E a mudança passou exatamente por ancorar, se quiser, a política monetária / cambial portuguesa à alemã. Portanto, a nossa referência passou a ser a política monetária alemã, a política do BUBA, do Bundesbank, e, portanto, verdadeiramente, em termos de facto, Portugal já tinha abdicado da condução autónoma da sua política. Portanto, quando efetivamente Portugal integra o pelotão, o grupo dos países fundadores do euro, na verdade é a passagem do de facto para o de jure. Ou seja, se quiser, é tornar oficial o que na prática já vinha fazendo. E, no meu entender, isso foi fundamental. Foi fundamental porque, num período de 12 anos, Portugal consegue fazer um processo de desinflação gradual, embora seja de 12 anos, e com consequências muito pouco negativas sobre o seu produto interno bruto, porque normalmente as terapias, digamos, de choque em termos de combate à inflação produzem efeitos muito negativos em termos de produto. Não foi o caso de Portugal. Portugal conseguiu desinflacionar, caminhar dos 30% de taxa de inflação para cerca de 4%, e depois até um desempenho ainda bastante melhor. E aquele país que serviu de referência, que foi a Alemanha, acabou por ter até um desempenho pior do que o próprio Portugal. Portanto, tudo isto para dizer que, de facto, considero uma história monetária de sucesso, este processo de desinflação, este processo de convergência nominal e, mais tarde, de convergência real. Portanto, respondendo concretamente à questão e voltando ao início, verdadeiramente Portugal não perde esses instrumentos, porque, na verdade, em termos práticos, já não os tinha. E passo a concretizar. Em 93, abdica de obstruções à livre circulação de capitais. Portanto, abandonou por completo qualquer obstáculo à mobilidade de capitais. Portanto, por outras palavras, estava preenchida a perfeita mobilidade de capitais. Conseguiu também alcançar a estabilidade de preços. E, além disso, no que diz respeito à condução da política cambial, verdadeiramente o facto de estar ancorada à política do Bundesbank e ter uma banda de cambial relativamente estreita, de 6%, mas que nunca chegou verdadeiramente a usar, porque, na verdade, Portugal, tendo uma banda mais larga do que os 2,25 que tinham os ditos países do centro, verdadeiramente o escudo no último período, ou seja, o que antecede a entrada na zona euro, verdadeiramente já estava muito próximo da sua paridade central. Portanto, em termos práticos, já tínhamos câmbios fixos. Portanto, recapitulando, perfeita mobilidade de capitais, câmbios fixos e estabilidade de preços, a política monetária tem eficácia nula. Portanto, na prática, não se perdeu nada porque estávamos a ter um instrumento que não conduzia a qualquer
tem impacto positivo no produto interno bruto. Portanto, é uma falsa questão quando se diz que há perda de alguma soberania monetária, quando há perda de instrumentos, porque na prática nós já não os utilizávamos. Claro. Mas, acima de tudo, também agora gostava de fazer uma comparação relativamente a um país, que é a Polónia, que também está na União Europeia, mas não abdicou da sua moeda. O que acontece é que desde 2000 que a Polónia cresce muito mais do que Portugal, e a minha questão passa por: é redutor dizer que eles tiveram este crescimento todo devido à moeda, ou isso também é devido a algumas condições que existem na Polónia, nomeadamente também está no centro da Europa, também tem a ver com algumas lacunas de Portugal, mesmo com algumas faltas de eficiência e da maneira como alguns problemas estruturais? O Lourenço acabou já por dar um bocadinho a resposta à questão que coloca. Estamos a falar de países economicamente similares, mas geograficamente distintos. Portugal é uma pequena economia aberta, mas é uma pequena economia aberta no sul da Europa. A Polónia é uma pequena economia aberta, mas não no sul da Europa. Tem uma história muito diferente da história de Portugal. É um dos países que tem condições, o zloty polaco tem condições para deixar de ser de zloty e passar a ser euro, ou seja, por outras palavras, a Polónia tem condições, como tem a Dinamarca e outros países, para integrar a zona euro, mas a opção política não foi essa. Se quiser, eu gostava muito de ter a Polónia, como gostava de ter a Suécia, como gostava de ter a Dinamarca, na zona euro. O país mais recente a integrar a zona euro, como sabe, foi a Bulgária. Um país que, em termos macroeconómicos, é muito próximo da Polónia e até geograficamente está num contexto muito próximo. Portanto, a Polónia a qualquer momento pode entrar. É, neste momento, uma decisão política, pura e simplesmente. E no contexto de grande incerteza e de guerra na Europa que temos, obviamente a Polónia, neste momento, quer ter ao seu dispor a panóplia, todos os instrumentos que lhe permitam, eventualmente, fazer face a um choque brutal como é um contexto de guerra. Claro. Mas, no meu entender, seria bom que a Polónia se juntasse ao grupo que hoje integram, os 21 países que integram a zona euro e tem condições para o fazer. Ou seja, a decisão deles acaba por ser um bocado devido à incerteza geopolítica que se passa agora e querem maximizar a quantidade de Sim, instrumentos. eu diria que sim, mas é uma decisão, no meu entender, política. Ao contrário do que foi em Portugal, que também foi uma decisão política, mas, e se quiser, foi também uma decisão das autoridades monetárias, em particular do Banco de Portugal, porque o Banco de Portugal, no período mais crítico do funcionamento do sistema monetário europeu, a crise de agosto de 93, em que tivemos a libra esterlina, a lira italiana a abandonar o mecanismo de taxas de câmbio, o Banco de Portugal transmitiu, se quiser, à Europa e ao mundo que, de facto, queria fazer parte da futura União Económica e Monetária. Dou-lhe só um exemplo. Num só dia, Portugal perde metade das suas reservas cambiais para reagir aos ataques especulativos. Outros países não estariam na disposição de fazer isso. Mas isto foi um sinalizar de que, efetivamente, Portugal queria estar nesse processo de integração e queria fazer parte da zona euro. Outros países preferem, obviamente, abdicar deste rigor e desta estabilidade e manter a panóplia dos instrumentos de política económica. Só uma pergunta muito rápida, mas acreditaria que a Polónia beneficiaria em... No meu entender, acho que sim, beneficiaria. Não sendo a zona euro e a União Europeia uma união militar, nem política, na acessão mais lata do termo, acho que beneficiaria. E beneficiaria a Polónia, como beneficiariam um conjunto vasto de países que hoje têm relações económicas com a Polónia. É sempre bem-vindo ao grupo dos países que hoje utilizam a moeda única. A Bulgária fez essa opção. Há outros países que querem e não conseguem. E há outros países que conseguem e não querem. A Polónia encontra-se neste segundo grupo. Claro. Agora vamos um pouco mais à história e à criação e acabamos por abordar também as situações atuais. O euro acaba por ser criado numa também situação de rivalizar com o dólar e conseguimos entender um padrão ao longo do tempo que cada vez estabiliza mais. O euro é a moeda da estabilidade, cada vez mais países, até relativamente perto da América, têm como referência o euro. A minha questão é, passado tantos e tantos e tantos anos, o euro continua a não ultrapassar o dólar. A minha questão é, o que é que explica isso? Quais é que são os principais fatores estruturais que vão explicar esse acontecimento e o que é necessário para se reverter o mesmo? A explicação, no meu entender, também é muito simples. O euro, se quiser, fazendo analogia com a evolução que nós temos ao longo de uma vida, o euro é como se fosse ainda um bebé. Na história monetária internacional, o euro celebrou muito recentemente 25 anos.
o dólar tem muito mais anos do que o euro. Com isto quero dizer que, obviamente, no pós-guerra, e sobretudo a partir de 44, com os acordos de Bretton Woods, o dólar assume claramente uma posição dominante. Repare que em 25 anos o euro é já a segunda moeda mais utilizada nas transações internacionais. O euro hoje é a segunda moeda mais dominante no contexto internacional. Agora, são apenas 25 euros. Hoje, se quiser, nós podemos falar já de um fenómeno de desdolarização e, em contrapartida, de um fenómeno de euroização. Vou-lhe dar um exemplo. As recentes políticas levadas a cabo pelo presidente Donald Trump, de aumento das tarifas, em particular com os ditos BRICS, o grupo dos países designados de BRICS, pode, no meu entender, agravar esta situação. Agravar no sentido de acentuar a desdolarização e abrindo portas à eurização das economias. Como disse muito bem, há hoje países que são muito atraídos pelo euro. Se quiser, o euro hoje é sexy. E se quiser, hoje o dólar é ugly. Okay? Hoje há claramente um fenómeno de desdolarização das economias, em que as economias preferem deixar de utilizar o dólar enquanto moeda de troca internacional e passam a utilizar, nomeadamente, o euro ou o yuan, o renminbi chinês ou outras moedas. E, portanto, se quiser, na política recente levada a cabo por Donald Trump, foi um tiro no pé, entre muitos outros que ele também deu, mas este em particular, na questão monetária, foi, no meu entender, um tiro no pé, porque levou a que um grupo muito importante de países, que são os países dos BRICS, começassem a equacionar a não utilização do dólar nas trocas internacionais. E, obviamente, isto abre portas a um peso muito maior, muito mais significativo do euro. Deixe-me também dizer-lhe que, enquanto docente e enquanto investigador, um dos trabalhos mais recentes que desenvolvi foi exatamente perceber até quando o dólar continuaria a manter a sua posição dominante. E a análise que fizemos com um grupo de colegas foi, no fundo, estudar isto a partir de um critério que é a volatilidade das taxas de câmbio. E os nossos resultados apontam para um euro muito mais estável do que o dólar. Ou seja, quando analisamos a taxa de câmbio relativamente a uma moeda que tomámos por referência, que foi o franco suíço, claramente nos períodos analisados, o euro, desde o seu nascimento até ao presente, mostrou-se muito mais estável do que o dólar. E concretizo, foi muito mais estável no período pós-crise financeira internacional, 2008-2011, foi muito mais estável durante a pandemia, foi muito mais estável no contexto hoje atual de guerra, de invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa e, portanto, isto pode ser indiciador de um ganho de importância do euro e de uma perda de importância do dólar. Mas acredita então que a tendência que o euro está a levar é a correta e o único clique que falta para ultrapassar o dólar é exclusivamente tempo? Não necessariamente ultrapassar o dólar, ok? Mas neste momento já rivaliza com o dólar. Ela é ainda a segunda moeda mais importante. O dólar é claramente ainda a moeda mais dominante. Isso é um facto. Agora, há também um outro fenómeno, e penso que iremos falar sobre ele, que é o que se avizinha muito em breve, que é o euro digital. E enquanto que a Europa está empenhada nesse projeto, na criação de uma moeda digital de Banco Central, o euro digital, os Estados Unidos ainda não estão tão avançados nesse propósito, porque perceberam que a dominância do dólar ainda lhes permite manter por mais tempo esta posição dominante, que certamente manterão. Agora, há consequências também muito adversas para a economia americana da manutenção desta posição, nomeadamente a sua dívida. Claro. Porque, obviamente, tem uma moeda que ainda assim, apesar do tal fenómeno de desdolarização que eu venho falando, ainda é claramente aceito por qualquer país. Hoje circulam mais dólares na economia mundial do que propriamente dentro da economia norte-americana, o que naturalmente revela a grande importância do dólar. Mas, como eu lhe disse, em 25 anos, a moeda única europeia, o euro, tem vindo a ganhar posição nas trocas internacionais e pode hoje pisar um bocadinho os calcanhares do dólar. Passo a analogia e brincadeira desta linguagem mais desportiva, mas claramente vai rivalizar com o dólar num futuro muito próximo. Por fim, para finalizar, uma curiosidade relativamente às moedas digitais. Acredita que as criptomoedas, com o aumento da regulamentação, poderão deixar de ser ativos puramente especulativos
e poderão a passar como reserva de valor ou mesmo moeda de troca entre vários países? Não vejo as criptomoedas a assumir duas das principais funções da moeda. Não vejo as criptomoedas a assumir a função de unidade de conta nem de reserva de valor. E não vejo porquê. Porque exatamente, enquanto ativos que podem ser, a sua volatilidade de preço é extraordinariamente alta. Então, quando comparada com as moedas do Banco Central, portanto, as ditas moedas fiduciárias, é mesmo muito alta. E, portanto, ninguém, no seu perfeito juízo, vai querer manter uma criptomoeda como reserva de valor ou como unidade de conta, quando, efetivamente, a sua volatilidade é alta. Vou concretizar com um exemplo muito simples. Imagine que está a gerir um hipermercado e que tem os preços fixados em criptomoedas. Como a sua volatilidade de preço é tão alta, você quase todos os dias, não digo todos os dias, mas até mesmo quase todas as horas, todos os minutos, teria que estar a alterar o preço dos produtos. Porque é exatamente assim que se comporta o preço das criptomoedas. Portanto, resumindo, eu diria que neste momento a criptomoeda cumpre apenas a função de meio de pagamento, se quiser, de instrumento de troca. E aí aproxima-se da moeda. Agora, nas outras duas funções, está ainda muito longe de as poder cumprir. Portanto, não passa, se quiser, de um ativo de natureza meramente especulativa. Professor, muito obrigado por ter feito Eu é que parte agradeço. do projeto. Muito obrigado. A todos espero que tenham gostado. Hoje revisitámos as escolhas do passado na integração do euro, fizemos uma pequena comparação com quem decidiu ficar de fora e analisámos o nosso crescimento e com um leve olhar sobre o futuro do dinheiro digital. Até à próxima.